Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D. Sejam bem-vindos ao vídeo de mitose. Vamos começar a falar a respeito das principais características da mitose. A mitose é um tipo de divisão celular que inicia logo após a fase de G2 da interfase. Nessa divisão ocorre o surgimento de células filhas com o mesmo número de cromossomos em relação à célula-mãe. Isso vai manter a ploidia da célula. Ploidia seria o número de cromossomos de uma célula. Como mantém a ploidia, essa divisão é uma divisão do tipo equacional. Na literatura, vocês vão encontrar a mitose representada com uma letra E maiúscula, seguida de um ponto de exclamação. Veja na figura como ocorre a mitose. Eu desenhei uma célula, o núcleo celular, contendo 4 cromossomos no seu interior. Perceba que desta célula, que nós vamos chamar de célula-mãe, surgirão 2 novas células, as células filhas, que mantêm no interior do núcleo 4 cromossomos. Como ocorreu uma divisão celular com a manutenção do número de cromossomos, essa divisão é uma divisão equacional, chamada de mitose. E se fosse um exemplo de uma célula somática humana? Sabemos que uma célula somática humana apresenta a seguinte configuração: 2N igual a 46. O que significa cada N? O N significa o lote de cromossomo que foi doado pela mãe e pelo pai. Então veja, o pai contribuiu com um conjunto de cromossomos, tal como a mãe também contribuiu com o número de cromossomos. Perceba que numa célula somática humana existem 46 cromossomos. Isso significa dizer que desses 46 cromossomos, 23 foram doados pela mãe e outros 23 foram doados pelo pai. O pai, N, a mãe, N, formaram 2N igual a 46 cromossomos para cada célula somática humana. E qual o significado da mitose? A mitose ela apresenta significado tanto para organismos unicelulares quanto também para organismos pluricelulares. Em organismos unicelulares, a mitose está envolvida com o processo de reprodução. Já para os organismos pluricelulares, como exemplo os humanos, a mitose tem função no crescimento de um indivíduo. Isso basta perceber que uma criança nasce pequenininha e vai crescendo até o longo da sua adolescência. Esse crescimento, um dos motivos, se dá pela taxa alta de mitose que ocorre entre as células. Renovação celular também está envolvida com a mitose. Nós perdemos várias células diariamente e para substituir essas células que são perdidas, ocorre uma renovação celular com a formação de novas células idênticas àquelas que foram perdidas. E também o processo de regeneração. Nós humanos temos uma pequena capacidade regenerativa. Se nós fizermos um corte, uma escoriação no braço, em algum membro, algum tecido epidérmico, dérmico, depois de algum tempo, esta ferida ela vai cicatrizar e volta a fechar o tecido. Isso ocorre graças também à mitose. Então, este quadro ele resume o significado de mitose, tanto para organismos unicelulares quanto também para os organismos pluricelulares. A mitose apresenta 4 estágios diferentes. É isso que a gente vai começar a estudar neste slide. Então já vimos que, ao final da fase de interfase, a célula está preparada para gerar 2 novas células filhas idênticas à célula-mãe. Essa divisão onde ocorre a formação de 2 novas células filhas idênticas à mãe é chamada de mitose. E a mitose, para fins didáticos, será dividida em 4 estágios, sendo prófase,
metáfase, anáfase e telófase. A figura abaixo representa um ciclo celular completo. A seta está exemplificando a interfase. Já vimos que a interfase é dividida em G1, S e G2. Cada uma dessas fases apresenta características específicas. Na fase G1, que é esta fase compreendida com o final da seta, nós aprendemos que ocorre um alto metabolismo celular, crescimento celular e a célula desempenha funções específicas do tecido. A figura mostra uma célula cortada ao meio e no interior da célula esses 3 bastõezinhos estão representando cromossomos. Perceba que na fase S, que é a fase de síntese, ocorre a duplicação do material genético. Vamos olhar no interior da célula. Na célula, perceba que o material genético ele foi duplicado em relação à fase de G1. Neste estágio, eu tenho o dobro de material genético, mas presta atenção num detalhe. Continuo tendo apenas 3 cromossomos nesta célula, tal como na fase G1. Gente, isso quer dizer que a fase S duplica o número de material genético, mas mantém o número de cromossomos. Neste exemplo hipotético, a célula apresenta 3 cromossomos na fase G1 e continua com 3 cromossomos na fase S. A fase S permite a duplicação do material genético e, consequentemente, o início da preparação da célula para a divisão celular. E, continuando essa preparação para a divisão celular, a célula vai encontrar no estágio G2. No estágio G2, a célula continua a preparação para a divisão que começou na fase S. Se todos os eventos estiverem perfeitos, a duplicação do DNA foi correta, a célula está no tamanho adequado com as reservas nutricionais pertinentes à célula, o que vai acontecer? Após o estágio G2, inicia a divisão celular. No exemplo desta figura, uma mitose. Já vimos que a mitose é dividida em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Ao final da telófase, a célula entra em citocinese. Citocinese significa divisão celular. Para as células animais, obviamente incluindo os humanos, a citocinese é do tipo centrípeta. Isso nós vamos ver nos próximos slides. No momento, nós vamos estudar o que acontece em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Na prófase, é o primeiro estágio da divisão celular mitótica. A prófase compreende na separação dos centrosomas, formação do fuso mitótico. Bom, os centrosomas são essas organelas celulares que, a propósito, nós já estudamos em videoaulas anteriores. Agora nós vamos ver que o centrosoma participa ativamente da divisão celular. Veja que na figura eu desenhei uma célula e o centrosoma estão localizados nas faces opostas dessa célula. Essas regiões da célula nós chamamos de polo celular. Também ocorre a formação do fuso mitótico. Este fuso mitótico compreende proteínas filamentosas que partem do centrosoma, dos 2 lados. Essas proteínas do fuso mitótico são importantes para capturar os cromossomos e permitir com isso que as células filhas tenham o mesmo número de cromossomos em relação à célula-mãe. Nós vamos ver isso ao longo das fases da mitose. A figura inferior representa uma prófase em um estágio mais avançado. Perceba que no estágio mais avançado vão ocorrer eventos tais como a degeneração do núcleo e também a degeneração do nucleolo. Então vamos ver isso nas figuras. No início da prófase, perceba que
tanto o núcleo quanto o nucleolo estão intactos na célula. Contudo, à medida que a prófase avança, tanto o núcleo quanto o nucleolo são degenerados, eles desaparecem. Isso permite que os cromossomos que estão localizados no interior do núcleo fiquem dispersos no citoplasma. Isso vai permitir o início da próxima fase da mitose, que é a metáfase. Na metáfase vai ocorrer o alinhamento dos cromossomos na parte central da célula. A parte central da célula também é chamada de equador da célula, ou região equatorial. Então perceba os detalhes. Nas extremidades da célula existe a região chamada de polos. Então, um polo superior e um polo inferior. Vimos no slide anterior que nos polos localizam o centrosoma. Já na região equatorial, que é a região central da célula, localizam os cromossomos na fase de metáfase. Vamos ver agora o centrômero. O centrômero ele pode ser definido como uma área de constricção primária do cromossomo. É uma região de estrangulamento de cada um dos cromossomos. E essa região varia de cromossomo para cromossomo. Isso a gente vai ver em videoaulas futuras. Vamos ampliar essa figura, dando destaque para a região equatorial e os cromossomos. Isso vai facilitar o entendimento do centrômero. Bom, a figura inferior nada mais é do que um aumento e um destaque da região equatorial da célula que eu desenhei na figura superior. Esta região de estrangulamento de cada um desses cromossomos é a região chamada de centrômero. E as cromátides irmãs, por sua vez, seria cada uma das metades do cromossomo duplicado. Então veja, aprendemos que na fase S da interfase ocorre a duplicação do material genético. Cada uma dessas metades do cromossomo representa uma duplicação. Portanto, essas regiões são as cromátides irmãs. Veja que para cada cromossomo existem as cromátides irmãs. É importante salientar nesse momento que geneticamente uma cromátide irmã necessita ser idêntica à outra cromátide irmã. Isso vai garantir a divisão celular. E o cinetócoro? Os cinetócoros são discos proteicos ao redor do centrômero. Então vamos lá. O centrômero é a região de estrangulamento de um cromossomo, onde se ligam as cromátides irmãs. Ao redor do centrômero existem discos proteicos. Esses discos proteicos são os cinetócoros. E qual a função dos cinetócoros? Ele promove a captura, separação e transportes das cromátides irmãs para os polos da célula. Então veja, gente, os cinetócoros são esses discos proteicos ao redor do centrômero. O que acontece é que as fibras do fuso, essas proteínas que partem do centrosoma, ligam ao cinetócoro. Do cinetócoro inicia o tracionamento das cromátides irmãs em direção à região dos polos da célula. Assim, esta figura está representando o início da próxima fase da prófase, que é chamada de anáfase. Vamos ver as características da anáfase. Na anáfase ocorre a divisão dos centrômeros. Com isso, a separação das cromátides irmãs e o tracionamento dos cromossomos para a região dos polos celulares. Vamos ver na figura. A figura também representa uma célula e perceba que os cromossomos que estavam localizados na região equatorial da célula, eles foram tracionados para a região dos polos celulares.
Isso porque as fibras dos fusos ligaram aos cinetócoros dos centrômeros. Isso permitiu a separação das cromátides irmãs e, após essa separação, o tracionamento dos cromossomos para a região dos polos da célula. Esta separação compreende a anáfase. Por fim, ocorre a telófase. A telófase é a fase final da mitose. Na telófase ocorre a desespiralização dos cromossomos, o reaparecimento do núcleo celular, o reaparecimento do nucleolo e também a desintegração do fuso mitótico. Ora, o fuso mitótico ele foi importante para tracionar os cromossomos para a região dos polos. Uma vez que ocorreu este processo, o fuso mitótico não é mais importante, por isso ele vai desintegrar. Terminando a telófase, ocorrerá a fase de divisão celular. Esta célula vai ser dividida em duas células iguais. Perceba que cada polo da célula já apresenta o núcleo com o conjunto de cromossomos no interior nuclear e também o nucleolo. Isso vai garantir que cada uma dessas células consigam sobreviver. A divisão celular é chamada de citocinese. No caso da divisão celular em animais, a citocinese é do tipo centrípeta. Isso significa que duas forças antagônicas na região central da célula vão estrangular a célula até que esta região de estrangulamento permita a separação do citoplasma celular, individualizando cada uma das células. Esta é a característica da citocinese do tipo centrípeta. Bom, vamos ver agora um resumo do ciclo celular. Quais são os principais eventos do ciclo celular? O ciclo celular é compreendido de um conjunto de eventos da interfase e da mitose. Veja que a figura abaixo está representando isso. Um conjunto de eventos da interfase e um conjunto de eventos da mitose. Isso permite o crescimento celular, o desempenho das funções fisiológicas de uma célula. Este crescimento celular e o desempenho das funções fisiológicas já vimos que ocorre na fase G1 da interfase. E também a preparação das células para a replicação. Esta preparação das células inicia na fase S, com a duplicação do DNA, e termina na fase G2. Isso garante a geração de duas células filhas idênticas às células-mãe. A geração de duas células filhas idêntica à célula-mãe inicia na mitose e vai terminar com a citocinese, que a citocinese é a divisão celular propriamente dita. Vamos ver esse gráfico que é extremamente importante para analisar a quantidade de DNA e de cromossomos durante a mitose. Vamos entender esses gráficos. O gráfico superior representa a concentração de DNA em função ao ciclo celular. Já o gráfico inferior representa a concentração de cromossomos também em relação ao ciclo celular. Então, a concentração de DNA e de cromossomos estão localizados no eixo Y. Já o ciclo celular no eixo X. G1, S e G2 representam as fases do ciclo celular. P, M, A e T representam as fases da mitófase, sendo P prófase, M metáfase, A anáfase e T telófase. Vamos ver agora, ao longo do ciclo celular, como comportam a concentração de DNA e a concentração de cromossomos. Veja que, na fase G1 para a fase S,
ocorre a duplicação da concentração do DNA. Passa de uma quantidade X para uma quantidade 2X na fase S. Isso porque nós já vimos que na fase S ocorre a duplicação do material genético. Mas veja que interessante. Quando eu comparo a concentração de cromossomos, perceba que na fase S continua em 2N. Isso porque não ocorreu a duplicação de cromossomos, mas sim a duplicação do material genético. Ou seja, cada cromossomo individualmente simplesmente duplicou a quantidade de material genético do seu próprio cromossomo. Vamos continuar analisando os gráficos. Perceba que na fase G2 da interfase, na prófase e na metáfase da mitose, a quantidade de DNA permaneceu duplicada em 2x. Só que, quando chega na anáfase, olha o que acontece. De 2x, a concentração de DNA volta a ser x, ou seja, ela foi novamente reduzida à metade. O que aconteceu neste momento para explicar a diminuição pela metade da concentração de DNA? Simples. Lembra que a anáfase é aquele momento da mitose que permite a separação das cromátides irmãs. Isso quer dizer que aquele cromossomo único, ele foi separado e a partir dessa separação ocorreu o tracionamento de cada metade das cromátides irmãs para os polos da célula. Isso fez com que a concentração de DNA fosse reduzida pela metade. Só que a concentração de cromossomos na célula também permanece inalterada. Eu não diminuí ou aumentei a quantidade numérica de cromossomos. Já na telófase, perceba que a concentração de DNA permaneceu inalterada, tal como o número de cromossomos. Esses dois gráficos demonstram a variação da quantidade e concentração de DNA durante a mitose. Vamos ver agora uma animação a respeito da mitose. A figura mostra uma célula simplificada, os centrosomas que já foram duplicados e o núcleo contendo 4 cromossomos mais o nucleolo. Os cromossomos eu pintei 2 em rosa e 2 em azuis. Isso simplesmente para exemplificar que a metade do material genético é doado pela mãe e a outra metade do material genético é doado pelo pai. A primeira etapa da mitose é a prófase. Na prófase ocorre a separação dos centrosomas. Cada um desses centrosomas vai ficar localizado no polo da célula. A formação do fuso mitótico, que é essa rede de proteínas filamentosas que vão participar da mitose, e também a degeneração do núcleo e degeneração do nucleolo. Esses eventos vão liberar os cromossomos no citoplasma. Isso vai garantir a próxima etapa da mitose, chamada de metáfase. Na metáfase, ocorrerá o alinhamento das cromátides irmãs, que nada mais são do que o cromossomo já duplicado, na região equatorial da célula. Lembra que a região equatorial da célula é a região central da célula. Isso vai também permitir que as fibras do fuso se liguem em região específica de cada um dos cromossomos, chamada de centrômero. O centrômero é um estrangulamento dos cromossomos e ao redor dos centrômeros localizam proteínas chamadas de cinetócoros. O cinetócoro, então, permite a interação dos cromossomos com as fibras do fuso celular. Isso vai permitir que cada um desses cromossomos possam ser separados, iniciando a próxima etapa da mitose, que é chamada de
anáfase. Veja que agora ocorrerá a separação das cromátides irmãs. Esta separação é que garante o início da anáfase. Uma vez separados os cromossomos, inicia-se a anáfase, que é definida como a divisão dos centrômeros e a separação das cromátides irmãs. Separando as cromátides irmãs, este material genético será enviado para a região dos polos da célula. Isso garante a próxima e última parte da mitose, que é chamada de telófase. Assim, a telófase é a fase final da mitose. Ocorre a desespiralização dos cromossomos, o reaparecimento do núcleo celular, o reaparecimento do nucleolo e a desintegração do fuso mitótico. Veja a figura o reaparecimento tanto do núcleo celular quanto do nucleolo. Isso termina a mitose. Após o término da mitose, ocorre a divisão celular, no caso, a citocinese centrípeta. Perceba que na citocinese centrípeta ocorre o estrangulamento da célula na região central. Duas forças antagônicas vão empurrar o citoplasma da célula, permitindo o estrangulamento e a divisão do citoplasma em duas células filhas. Vamos rever a animação da mitose. Esse foi meu vídeo a respeito de mitose. Espero que vocês tenham gostado e compreendido os conceitos. Por favor, se não for inscrito, inscreva no canal e, se possível, deixe um like. Muito obrigado por assistir o meu vídeo e até o próximo.